Fala galera, lá no nosso primeiro vídeo eu havia prometido que nós íamos tratar o assunto de hoje, confere aí. Aqui tem as configurações de clock, observem que tem várias configurações diferentes, mas isso também eu pretendo abordar posteriormente. Você pode estar se perguntando por que só agora que eu resolvi falar sobre esse assunto, e a resposta é muito simples. Só agora que eu vou começar a falar sobre periféricos que exigem maior sincronismo e precisão de tempo. Até agora nós vínhamos utilizando o oscilador interno do STM32, que é a configuração padrão quando nós não alteramos a árvore de clocks na STM32 Cube IDE. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas a minha dica é que você assista ele completo. Aumenta aí a velocidade de reprodução, mas não perca nenhum segundo, pois eu pretendo trazer aqui praticamente tudo o que você precisa saber de configuração de clocks do STM32, tanto na parte teórica, como também vou trazer alguns exemplos práticos. Durante o aprendizado, uma das partes mais importantes é replicar aquilo que nós estamos estudando. Então, depois de assistir todo esse vídeo, tente reproduzir os conceitos que nós estamos apresentando aqui aí do seu lado da tela. E se você ficar com alguma dúvida, volte aqui para o vídeo, vá na descrição e acesse de forma rápida e ágil o assunto que você está com algum questionamento. Eu separei ali no tempo certo de cada um dos itens que eu estou abordando nesse vídeo para você não precisar ficar percorrendo todo o vídeo na busca de um assunto específico, já que a ideia aqui é ajudar, né, pessoal? E em troca disso tudo, eu só tenho um pedido. Inscreve, curte, comenta aqui embaixo, dê sugestões. Eu já tenho uma lista de periféricos que são sugestões de vocês que eu vou trazer aqui no decorrer do tempo. E também me siga lá no Instagram, porque lá eu costumo trocar bastante ideias com as pessoas que me seguem lá e que fazem algumas perguntas, sugestões e até mesmo críticas ou elogios. Então, sem mais delongas, vamos aprender STM32. Fly away. O primeiro oscilador que nós vamos falar é sobre o oscilador com resistor capacitor interno do microcontrolador, que é o LSI, que vem da sigla Low Speed Internal, que é o nosso Low Speed Internal Clock Signal, traduzindo o nosso oscilador de baixa velocidade interno. Ele fica localizado nessa posição aqui no Device Configuration Tool e, conforme podemos ver aqui, ele tem uma frequência de operação típica de 40 kHz que pode variar de 30 até 60, de acordo com a temperatura ambiente que o microcontrolador está trabalhando, como também a variação de tensão de alimentação do microcontrolador. Esse oscilador não possui a capacidade de calibração, então, como nós não temos muito o que falar sobre ele aqui, eu vou utilizar essa parte do vídeo para mostrar aonde é feita a configuração de clocks e osciladores na biblioteca HAL, até porque tem bastante gente que gosta de trabalhar mais no baixo nível de configurações, até mesmo em nível de registradores, porém não é o foco aqui do nosso canal. O foco é utilizar a biblioteca HAL e o Device Configuration Tool, mas é importante saber onde as coisas acontecem para caso a gente note algum problema, alguma coisa que não está funcionando corretamente, a gente consiga identificar e ir atrás e pesquisar. Então é importante saber onde as coisas acontecem e estão localizadas. Eu vou abrir esse projeto aqui que foi recém-criado, ele não tem nenhuma configuração feita ainda. Eu vou compilar e eu vou mostrar lá no nosso main aonde é feita a configuração dos clocks do sistema, que é nessa função aqui, System Clock Config. Aqui nós temos esse objeto aqui que possui este membro que está recebendo essa configuração de oscilador, que é o HSI. Lembrando que nós estamos trabalhando com o LSI, esse que ainda nós vamos ver mais adiante no vídeo. Então, essa configuração aqui é passada para cá, nessa função aqui, e essa função aqui lá na configuração do LSI vai fazer a leitura desse membro da estrutura de dados e vai identificar que nós não temos essa definição feita e vai então ignorar todo esse bloco de código. Agora então eu vou voltar lá no nosso Device Configuration Tool e vou ativar um periférico que utilize o oscilador interno de baixa velocidade apenas para forçar o Device Configuration Tool a habilitar o nosso LSI.
Ele compilou aqui e nós já estamos no nosso main novamente. Vamos em System Clock Config de novo e notem que agora aqui nós temos o nosso LSI habilitado. E além disso, também temos aqui o LSI State como LSI On. Novamente, essa estrutura aqui é passada para dentro dessa função. E lá na parte de configuração do LSI, mas notem que aqui também temos a configuração dos outros tipos de clock, ó, HSI, enfim, que isso a gente vai ver mais adiante, os outros tipos de clock. Mas aqui então nós temos agora então a leitura desse membro e ele vai identificar que nós temos agora essa definição associada a ele. Então nós vamos entrar nesse bloco de código e aqui ele vai verificar que o nosso LSI state não é o LSI off e sim LSI on, como eu mostrei lá anteriormente, e então vai habilitar o nosso LSI através dessa macro que utiliza bit bending, que é uma maneira de manipular bits que é mais rápida e segura. Por enquanto não é o foco do nosso canal aqui falar sobre bit bending, mas se você achar que é interessante esse assunto e quiser que eu faça um vídeo abordando sobre ele, até para a gente entender melhor como que trabalha a biblioteca HAL mais no baixo nível, deixe um comentário aqui. Mas você pode verificar que nós podemos ir entrando dentro das definições e lá no final nós vamos então encontrar as definições para que o bit bending funcione corretamente. Mas não é o foco aqui do nosso vídeo. Por enquanto o foco é utilizando a biblioteca HAL juntamente com o Device Configuration Tool. O próximo oscilador que nós vamos falar agora sim é o HSI, que também é um circuito interno resistor-capacitor, só que agora é um oscilador interno de alta velocidade. Aqui no nosso Device Configuration Tool, ele é localizado neste ponto e notem que a frequência de trabalho dele é de 8 MHz e é uma frequência fixa e que não deve variar. Diferentemente do LSI, o HSI possui capacidade de calibração e a ST disponibiliza um documento chamado Application Note, que é o AN2868, que possui lá os princípios de calibração de osciladores RC, possui os gráficos e também os circuitos para os diferentes tipos de métodos de calibração. Também não é o foco aqui falar sobre calibração do oscilador interno, uma vez que quando a gente quer uma precisão de clock, nós utilizamos osciladores externos. Mas também, se você achar interessante esse assunto aqui no canal, deixa aqui no comentário, que se tiver bastante gente interessada, eu posso fazer um vídeo mostrando como utilizar o Application Note para fazer a calibração do oscilador de alta velocidade interno do STM32. Bom, vamos começar a falar então sobre os osciladores externos e o primeiro é o LSE, que é o nosso Low Speed External Clock Signal, ou, traduzindo, o nosso oscilador externo de baixa velocidade. Ele fica localizado na árvore de clocks nessa posição aqui, e quando nós habilitamos essa opção, lá no microcontrolador, ele já marca e reserva os pinos PC14 e PC15 para o circuito externo de clock. Lá na IDE nós temos duas opções para o LSE, que é o External Clock ou o Crystal e Ceramic Resonators. Depende de qual circuito externo nós vamos utilizar. Nós selecionamos no menu conforme podemos ver aqui. Aqui na IDE, então, nós temos a opção de selecionar no RCC para o Low Speed Clock, que é o LSE, a opção de Bypass Clock Source ou Crystal Ceramic Resonators, depende do circuito externo que nós vamos associar aos pinos. Configurando o LSE como External Clock, nós estamos assumindo que o nosso pino de OSC-IN terá um sinal de onda quadrada, triangular ou senoidal de até 1 MHz e que o nosso OSC-OUT vai ter alta impedância. É legal de ver lá na árvore de clocks que ela também mostra que o nosso valor de entrada de frequência pode ser de 0 até 1 MHz. Quando configurado para Bypass Clock Source. Para essa configuração, então, nós vamos em System Core, RCC, e aqui em Low Speed Clock, LSE, nós vamos em Bypass Clock Source. Então, notem que ele vai reservar os dois pinos aqui para o circuito externo, né? E no nosso caso, então, o IN será com o sinal de clock e o OUT vai ser mantido com alta impedância.
Notem que lá na nossa árvore de clock, ele permite nós configurar entre 1 MHz até 0 Hz, se for o caso, mas não faz sentido deixar em 0. Né? Mas vamos deixar então em 500 kHz. E notem que se a gente desabilitar aqui, ele vai bloquear esse campo e nós não poderemos mais configurar, mostrando que o LSE está desabilitado. Utilizando o Crystal Ceramic Resonators, notem que a frequência de entrada ela tem que ser fixa de 32.768 kHz. Então, o nosso circuito externo deverá fornecer essa frequência de entrada. É legal que lá na árvore de clocks, quando nós configuramos essa opção, ele já mantém o valor fixo em 32.768, conforme nós veremos aqui. Nós vamos em RCC, Low Speed Clock, vamos em Crystal Ceramic Resonators. Aqui ele vai dar essa mensagem informando que o valor configurado na entrada está errado e ele vai pedir para reconfigurar automaticamente. Eu já vou mostrar que eu quero que ele sempre faça isso e não me pergunte novamente. Então, olha lá, já configurou para 32.768 kHz, que é o valor fixo. E como ele está em azulzinho aqui, mostra que está com o HSE ativado. O circuito oscilador externo é um circuito muito importante porque ele dá a base de tempo para o nosso oscilador e é isso que garante que ele funcione corretamente. Diante disso, a AST disponibiliza um Application Note, que é o AN2867, onde lá eles postam teoria, postam até questões como fator de segurança, recomendações de componentes para serem utilizados nos circuitos externos, cálculos de componentes como os capacitores, os resistores externos, resistor de feedback, enfim, e até mesmo possuem exemplos de design de PCB, para evitar problemas de EMC, de interferências e afins. Então isso mostra o quanto é importante o correto dimensionamento do circuito para a gente ter uma maior precisão. Já que estamos utilizando osciladores externos, isso quer dizer que nós estamos sim preocupados com a questão de precisão do circuito. Próximo oscilador que nós vamos falar é sobre o HSE, que é o nosso High Speed External Clock Signal, que é o nosso oscilador de alta velocidade externo. Quando nós configuramos ele na IDE, ele reserva os pinos PD0 e PD1 para a inserção do circuito externo. Igual ao LSE, ele também possui duas opções de fontes de sinal. Pode ser o External Source ou o Crystal Ceramic Resonators. O que varia agora é as faixas de operação de velocidade, como vamos ver a seguir. E, assim como no LSE, ele também possui um menu de configuração, só que agora nós vamos configurar no High Speed Clock HSE, e para External Clock selecionamos Bypass, e para Crystal Ceramic Resonators nós selecionamos Crystal Ceramic Resonators. Aqui na IDE, então, nós vamos em System Core, vamos em RCC, e agora, então, em High Speed Clock, nós temos Bypass Clock Source ou Crystal Ceramic Resonator, conforme o circuito que nós vamos utilizar. Quando utilizamos o External Clock, nós também estamos assumindo que vamos inserir um sinal de onda quadrada, triangular ou senoidal na entrada de OSC-IN, porém a diferença é que agora esse sinal pode chegar até 25 MHz. E o legal é que lá na árvore de clocks ele mostra justamente isso quando nós configuramos o High Speed Clock para Bypass Clock Source. Então, para fazer essa configuração, nós viemos aqui em System Core, RCC, High Speed Clock, Bypass Clock Source, e lá no Clock Configuration, nós vamos em HSE, e notem que nós temos de 1 até 25 MHz. Então, se configurarmos aqui 20 MHz, vai funcionar corretamente. E a partir do momento que nós desabilitarmos, notem que lá vai ficar nessa cor mais esbranquiçada. Utilizando o Crystal Ceramic Resonator, agora nós temos a possibilidade de utilizar um circuito oscilador que vá de 4 até 16 MHz. Conforme nós podemos ver aqui, essa faixa de variação também é mostrada lá na árvore de clocks
da nossa IDE. Eu vou mostrar aqui ao vivo como fazer essa configuração. Em RCC, nós vamos em High Speed Clock, Crystal Ceramic Resonator. E lá em Clock Configuration, nós então podemos configurar aqui de 4 até 16 MHz. Se a gente botar um valor maior, 25 MHz, ele vai acusar o erro. Então nós vamos clicar aqui em Resolve Clock Issues. E então ele vai resolver colocando o valor mais próximo perto do limite superior. E a mesma situação, se a gente desabilitar, lá ele vai aparecer nessa cor mais esbranquiçada. O HSE geralmente é utilizado como a base de tempo para todo o sistema de clocks do STM32. E, assim como no LSE, nós também podemos utilizar o Application Note 2867 para fazer o correto design do circuito oscilador. Então, assim como nós vimos anteriormente, lá tem todas as teorias e recomendações para um correto design de PCB do circuito oscilador do HSE. Eu vou falar agora então sobre o periférico CSS, que é o Clock Security System. Ele tem a função de monitorar o barramento do nosso oscilador externo de alta velocidade e a partir do momento que ele identificar alguma espécie de falha, ele então irá realizar uma chamada para uma interrupção e a partir dessa interrupção nós podemos escolher quais são as próximas ações a serem tomadas pelo microcontrolador, lembrando que além dessa interrupção ele também realiza a comutação do oscilador externo para o oscilador interno de alta velocidade. Eu vou mostrar aqui na nossa IDE como que faz essa alteração de habilitação do CSS, que é nesse campo aqui. Aqui, quando eu clico, ele mostra que o CSS está habilitado. Lembrando que eu vou fazer um vídeo mais específico abordando esse tema. Agora vamos falar das saídas, que são os barramentos de clock para os periféricos. E vamos começar com esses aqui, e eu vou abordando um por um. Esse primeiro barramento é o barramento que vai para o RTC, que é o nosso Real Time Clock interno, que é o nosso RTC interno do STM32. Então nós temos um barramento de clock só para ele, nós temos um barramento de clock para o nosso internal watchdog, um barramento exclusivo para Flash Memory Program Interface Clock, que é um barramento de clock que está associado à programação da memória flash. Também temos aqui um barramento de clock exclusivo para a interface USB. Temos um barramento exclusivo para o AHB, que é o Advanced High Performance Bus, que é o barramento que faz a interligação de periféricos de alta performance, como o DMA, memórias e CPU. Também temos um barramento exclusivo para o Cortex System Timer, que dá o nosso SysTick, que lá do Arduino é o valor que retorna a função millis, que é uma base de tempo, é um timer exclusivo que fica contando para a gente ter uma base de tempo. Então temos um barramento de clock exclusivo para esse periférico também. E temos um barramento de clock para o Free Running Processor Clock, que ele fica lendo a interrupção no momento em que o microcontrolador está em Sleep Mode, a fim de acordar ou tirar do Sleep Mode o microcontrolador a partir de uma interrupção. Esses barramentos estão todos marcados em vermelho. E o próximo passo, então, é identificar os outros periféricos que estamos tratando como saídas, que são estes que nós vamos ver agora um por um. Nós temos aqui o APB1, que é o barramento de clocks para esses periféricos aqui, que são os DAC, Power Control, Backup Interface, CAN, I2C1 e I2C2, as portas USART 2 e 3, SPI 2 e o Window Watchdog, que é um watchdog diferente do internal watchdog. E também temos um barramento específico para os timers 2, 3 e 4. E a mesma coisa aqui para os APB2 Peripheral Clocks, onde nós temos então o barramento exclusivo para USART 1, SPI 1, Port A, Port B, Port C, Port D, interrupção externa e Alternate Function I/O, que é relacionado com os GPIO. E também o Timer 1, que possui um barramento exclusivo, e os ADCs 1 e 2. Aqui nós temos então, em verde, esses barramentos que eu acabei de falar. Agora vamos entender como os nossos sinais de osciladores são distribuídos através de MUX para os nossos barramentos,
Então, vamos começar pelo RTC, que pode receber o nosso oscilador interno de baixa velocidade, o LSI, ou pode receber o nosso oscilador externo de baixa velocidade, o LSE, ou podemos receber o nosso oscilador de alta velocidade externo, que é o HSE, dividido por 128, lembrando que esse aqui é um valor fixo. Agora, para o nosso internal watchdog, ele somente trabalha com o nosso oscilador interno de baixa velocidade, o LSI. É a única opção que temos para ele. Para o barramento relacionado à interface de gravação da memória flash, nós temos também apenas uma opção, que é o High Speed Internal Clock, o HSI, que é o nosso oscilador de alta velocidade interna. Agora, falando da interface USB, nós podemos receber o nosso oscilador interno de alta velocidade. Observe que ele passa aqui por um pré-scaler de 2, esse valor é fixo, então entra para esse MUX, e esse MUX então joga para esse bloco de PLL, e nós podemos multiplicar o valor que entra aqui dentro dessa caixa de seleção, e então ele sai para esse pré-scaler exclusivo para USB, e então esse valor resultante será associado ao barramento da interface USB. Mas não se preocupe, tá? Isso aqui, quando a gente for trabalhar em interface USB, eu vou mostrar esses valores aqui e como que a gente escolhe o valor correto de acordo com o nosso barramento de entrada. Podemos também trabalhar com HSE, que possui aqui esse pré-scaler configurável, entra para o bloco de PLL, configuramos também aqui qual o valor de PLL, e então entra para o terceiro bloco configurável, que é o pré-scaler exclusivo do USB, e esse resultado então será atribuído ao barramento do clock do USB. Agora vamos falar do H-Clock, que é ele que faz a distribuição para todos os outros periféricos de saída. Então vamos primeiro identificar quais os tipos de clock que podemos receber aqui no H-Clock, e depois nós vamos então para a próxima etapa, que é entender a saída do H-Clock. O H-Clock ele pode receber no máximo 72 MHz. Esse é o limite de velocidade máxima que ele pode trabalhar, uma questão de limitação de barramento que está disponível e descrito lá no datasheet. E podemos começar então mostrando que ele pode trabalhar com o oscilador de alta velocidade interna. Lembrando que ele sempre vai passar por esse pré-scaler. Pode trabalhar com High Speed External Oscillator, que é o nosso oscilador externo de alta velocidade. Se nós quisermos uma velocidade maior do que 8 MHz do oscilador interno, nós podemos fazer ele passar pelo nosso bloco de PLL e então selecionar ele no MUX para que seja entregue então ao nosso H-Clock. Isso também pode ser feito com um oscilador externo, passando ele por dentro do bloco de PLL. Nós configuramos aqui um valor que fique no limite dos 72 MHz que nós falamos anteriormente. A partir do momento que nós configuramos a fonte de clock para o H-Clock, nós então podemos agora nos preocupar com as saídas, e notem que para o barramento de H-Clock, memória e DMA, nós temos então o valor indo diretamente, sem passar por nenhum bloco configurável. O clock do nosso Cortex System Timer, que é o nosso timer que serve como base de tempo para o sistema, passa por um pré-scaler configurável. Aqui para o F-Clock, que é aquele barramento que fica lendo quando o microcontrolador está em Sleep Mode, também vai o valor direto. Para os periféricos do APB1, que é aqueles monte de periféricos que nós vimos anteriormente, nós temos aqui uma opção de selecionar o pré-scaler, mas notem que nós temos uma velocidade limite máxima para o nosso barramento, que é 36 MHz. E para os timers do APB1, nós também temos aqui um valor de PLL fixo, que é multiplicado por 2. Aqui para o barramento de periféricos do APB2, que nós já vimos quais são, nós temos o sinal passando por um pré-scaler e lembrando que aqui o limite é de 72 MHz. Então nós podemos ter o máximo de velocidade para esses periféricos. E aqui para o timer 1 nós temos um PLL fixo de uma vez, basicamente não muda nada, né?
mantém o valor de entrada na saída. E para os ADCs também passamos por um pré-scaler configurável. Você pode estar na dúvida, como eu vou ter certeza que o valor que eu configurei aqui no meu HClock vai estar correto? E se você ficou até aqui nesse ponto do vídeo, você merece essa informação. Lá na nossa árvore de clocks, basta a gente baixar aqui e reparem que nós temos uma saída de clock. Notem que essa saída nós podemos ter esses tipos de clock aqui, que é o sysclock, que é este aqui, o HSE, que é o nosso oscilador externo, o HSI, que é o nosso oscilador interno de alta velocidade, ou o PLL Clock, que é o valor que sai aqui do nosso bloco PLL. Bom, eu vou começar então as configurações aqui para a gente realizar os nossos testes práticos. Eu vou em RCC e eu vou habilitar aqui o LSE, apesar da gente não utilizar ele agora. Eu prefiro deixar isso para quando nós falarmos sobre RTC, mas eu vou deixar habilitado para respeitar a pinagem na Bluepill. Vou habilitar aqui o nosso oscilador externo de alta velocidade e o nosso pino de Master Clock Output. Aqui eu vou habilitar o nosso PC13, que é o LED que vai embarcado na Bluepill. Deixar ele como saída e aqui eu vou configurar ele conforme nós já vimos no vídeo de configuração de GPIO do STM32 para saídas digitais. Como nós já temos esse vídeo, eu não vou abordar aqui essas configurações. Em RCC, nós vamos em PA8 e aqui então eu vou habilitar o Output Speed para High. Isso melhora o desempenho na questão de slew rate. Vou dar aqui um Build. E então nós temos o nosso main.c e aqui no nosso while eu vou colar esse trecho de código aqui que vai sinalizar através de piscadas de LED qual o teste que nós estamos fazendo. Então, se o teste for definido como teste 1, vamos ter uma piscada de LED. Se for definido como teste valer o valor de 2, duas piscadas e assim por diante. Aqui eu defini o teste 1 porque é o nosso primeiro teste. E agora então vamos para as configurações de clock. Vou pegar aqui e atribuir ao nosso sysclock diretamente o sinal do nosso oscilador externo de alta velocidade. E lá no nosso MUX de MCO eu já vou deixar como o sysclock. Bom, estamos rodando aqui o nosso teste na protoboard e eu vou colocar então a ponteira aqui no nosso Master Clock Output e notem então que aqui no osciloscópio ele vai marcar a frequência de 8 MHz, mas notem que o valor máximo chega a 4.8 volts, porém eu vou fazer a medição aqui no ponto em que não há o overshoot e notem que a variação de tensão é de 3.44 volts. E agora eu vou tirar a ponteira aqui do nosso MCO e vou medir aqui o valor da nossa alimentação e mostrar que é realmente esse o valor que deveria ser, pois é o valor da nossa fonte, que é de 3.44. Para o nosso segundo teste, eu vou configurar o sysclock para 16 MHz via PLL Clock. Eu vou usar 16 MHz, mesmo sabendo que pode chegar até 72, em função da largura de banda do meu osciloscópio ser limitada, então assim fica a visualização mais agradável. MCO eu deixei em sysclock e aqui eu vou alterar para teste 2, assim a placa irá sinalizar através da piscada de LED que nós estamos no segundo teste. Agora então vamos para a protoboard. Bom, já estamos com o nosso segundo teste rodando aqui na Bluepill. Vou conectar a nossa ponteira do canal do osciloscópio no Master Clock Output. E notem que aqui ele já vai mostrar então os 16 MHz. E nós temos a mesma situação de overshoot do primeiro exemplo. Mas eu vou mostrar aqui que a variação da tensão sem o overshoot é de 3.44 volts. E eu vou mostrar aqui novamente o valor da alimentação do microcontrolador, que é pós o regulador de tensão, e esse valor é de 3.44 volts, então está correto. Bom, aqui agora para o nosso último teste, então nós vamos definir no nosso main.c o teste 3 para a correta indicação no LED, e lá na nossa configuração de clock nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos deixar o nosso sysclock em 16 MHz, porém vamos agora monitorar no Master Clock Output o nosso HSI, que é o nosso oscilador interno de alta velocidade, que deve mostrar um resultado de 8 MHz.
Bom, aqui é apenas para comprovar que nós vamos fazer a medição do nosso HSI, que foi selecionado no MUX do MCO, e apesar disso, nosso sistema está rodando em 16 MHz, conforme nós vimos na configuração. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e também nos siga no Instagram, @delpitech_. Um abraço e até mais!